graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos falar um pouco nesta noite sobre o princípio das dores de parto. O que a palavra de Deus nos ensina frente a todos estes acontecimentos dos últimos dias. Eu quero ler a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 1 a 3, diz assim: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Jesus, no seu sermão profético, em Mateus capítulo 24, ele fala para nós alguns avisos, ele dá alguns indícios, ele entrega alguns fatos que irão acontecer dentro deste período que nós costumamos chamar o princípio das dores. Mateus capítulo 24, ele diz assim a partir do verso 3: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhe: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Amém? Glória a Deus. Então Jesus, ele dá aqui 10 sinais que antecederia a sua volta. Eu quero passar primeiramente para vocês os fatos que acontecerão até a volta de Cristo. Bom, nós estamos dentro de um período que entendemos que é as dores de parto, que já começou alguns anos atrás, e agora as dores ela está intensificando, certo? Então nós temos que observar estes sinais, os sinais da dor e do parto, que tem aumentado muito, principalmente nos últimos 20 anos, tá? Os sinais do tempo, que a Bíblia fala ali em 1 Tessalonicenses 5, que sinais são esses que nós devemos atentar? Depois disso acontece o arrebatamento da igreja. Então nós temos dores de parto, sinais dos tempos, arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento nós teremos o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro para aqueles que foram salvos desde Adão e Eva. Todos aqueles que são salvos, eles participarão do tribunal de Cristo, aonde receberão seus galardões, e também da grande festa de casamento entre o noivo e a noiva, que é a igreja do Senhor, a bodas do Cordeiro. Enquanto isso, a terra ela estará passando por um momento de pequena e depois grande tribulação. Ao término da grande tribulação, teremos a batalha do Armagedon, com a vinda
do Senhor Jesus com a sua igreja para restaurar a terra e implantar o seu reino milenar. Ao término de um reino milenar, 1000 anos com Cristo governando na terra com a sua igreja, teremos a guerra de Gog e Magog, porque Satanás ele será solto, durante o reino milenar. Satanás ele ficará preso durante esses 1000 anos. Depois ele será solto e ele vai provocar uma guerra, que a Bíblia chama a guerra de Gog e Magog. Depois da guerra de Gog e Magog é o juízo final. Então todos aqueles que morreram e foram condenados ao inferno, eles enfrentarão agora o julgamento do trono branco, o juízo final, e serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre para todo sempre. E a igreja entrará para a eternidade, um novo céu e uma nova terra, aonde o próprio Senhor será o nosso Deus em pessoa nesta era eterna. A glória de Deus estará presente sobre nós. A eternidade, o estado eterno, aonde não haverá mais morte, nem dor, nem pranto e nem clamor. Então, nós estamos aí, passos para o arrebatamento da igreja. Nós estamos caminhando agora a passos largos para o arrebatamento. Os sinais dos tempos que a Bíblia nos ensina, já aconteceu alguma coisa, que foi o retorno do povo judeu para Israel, como dizia a profecia de Ezequiel 37, o vale de ossos secos, falando do retorno do povo, da nação. Já aconteceu, porque no dia 14 de maio de 1948, o Estado de Israel retornou a ser nação, ficou reconhecido como nação. Então, os judeus, eles estão voltando, e há um apelo para que os judeus do mundo todo voltem para Israel, porque eles estão sentindo a vinda do Messias, que os judeus ainda esperam o Messias. E eles então fazem um apelo mundial para que todos os judeus voltem para Israel. E isso já tem acontecido durante os anos, logo após o surgimento do Estado de Israel, para cumprir também a profecia de Isaías, que um dia eles tornariam a voltar a ser uma nação. Então são sinais do tempo. Um outro sinais do tempo que está para acontecer é a reconstrução do templo de Salomão. Eles precisam reconstruir o templo de Salomão. Já está em estudo e andamento, há quem diz que já está tudo pronto para a reconstrução do templo, que também é um dos sinais dos tempos. Mas eu quero me atentar com vocês acerca dos princípios das dores de parto. Jesus ele fala de falsos cristos, e todos esses sinais do qual ele citou tem que acontecer numa proporção mundial. E eu quero dizer que todos eles já aconteceram numa proporção mundial. Falsos cristos, todas as nações durante a história já tiveram os seus falsos cristos. Pessoas se intitulando ser o Cristo, pessoas se intitulando ser Jesus. Falsos cristos. Cumpriu. Guerras, nem preciso falar, sempre houve guerras, mas do século 20 para cá isso aumentou assustadoramente, e nós vivemos em guerra constante, nação contra nação, reino contra reino, sem contar a guerra religiosa, a guerra política e a guerra financeira que nós enfrentamos diariamente. Se cumpriu. Nação contra nação,
né? As guerras internas, guerras civis, também enfrentamos constantemente. Hoje, se você fala que é de um partido político, que você apoia o partido político, o lado contra te crucifica, te massacra. Nós vivemos em guerra, nós não temos o direito de raciocinar, de pensar, né? de livre escolha. As pessoas querem impor algo sobre a nossa vida. É uma guerra ideológica da qual nós enfrentamos, nação contra nação, reino contra reino. Se cumpriu. Fomes, sempre existiu fomes, mas eu quero te dizer que hoje, a cada 3 segundos, morre uma pessoa de fome no mundo. A cada 3 segundos se cumpriu. Fomes, pestes, as pestes que já passou, né? Olha a estatística. No ano de 1333 até o ano de 1351, nós tivemos a peste negra, a peste bubônica. Do ano de 1817 até 1824, a cólera. 1850 a 1950, a tuberculose. De 1896 a 1980, a varíola. De 1918 a 1919, a gripe espanhola. De 1918 a 1922, a febre tifo. De 1960 a 1962, a febre amarela. Até o ano de 1963, durante toda a história, o sarampo, tá? Todas estas enfermidades, doenças, matou milhares e milhares de pessoas no decorrer de toda a história. De 1880 a 1980, a malária, tá? O sarampo, ele chegava a matar 6 milhões de pessoas por ano. A malária, 3 milhões de pessoas por ano. 1981, a AIDS, que até hoje mata milhares de pessoas. 1918, a gripe espanhola, já falei, né? 2009, nós tivemos o H1N1, mas ainda quero falar que a cólera, no ano de 1994, ela voltou, né, com força. No ano de 1996, o sarampo, ele voltou com força. No ano de 1990, nós tivemos a dengue. E então a gente vê assim que o crescimento foi muito grande. Começou em 1330. Você vê que assim o intervalo entre uma enfermidade a outra era grande, mas a partir do ano de 1900 intensificou muito, e agora nós temos isso anualmente. Em 2013 a 2016 nós tivemos o Ebola, e agora nós estamos dentro do Covid-19. Então teve muita, aumentou. Algo que acontecia de 30, 50 anos, agora é anual quase. Todo ano nós estamos enfrentando uma guerra. Então as pestes, a praga, ela aumentou muito, ela cresceu muito nos últimos anos. Terremotos, olha só a estatística dos terremotos. No século XV tivemos 115 terremotos. No século XVI, 253. No século XVII, 378. No século XVIII, 640. Olha o salto agora para o século XIX, 2119. No século XVIII, 640. No século XIX, 2119. Então é assustador a quantidade de terremotos que nós tivemos nos últimos anos, sem contar as tsunamis. Então se cumpriu ao pé da letra. Perseguição religiosa. O mundo sofre até hoje com perseguição religiosa. Não pensa que no Brasil nós não sofremos. É só você assistir o carnaval, né? Olha as passarelas, o que eles têm divulgado.
o que eles têm feito com o cristianismo, o quanto eles têm zombado do cristianismo. Isso é perseguição religiosa. Eles querem mudar a nossa Bíblia, eles querem transformar a palavra de Deus em algo que traz para eles prazer e satisfação, algo que se adapta aos prazeres carnais. A palavra de Deus, ela é divina, é inspiração divina. O ser humano não pode mudar, e todos os que tentaram trouxeram juízo, trouxeram as mãos de Deus sobre a face da terra. Então, perseguição religiosa nós enfrentamos a cada dia. Falsos profetas, não preciso nem dizer apostasia religiosa que está no mundo. Grandes igrejas e Jesus do lado de fora, grandes igrejas usando a palavra de Deus, mas a presença de Deus não está lá. Apostasia, falam da Bíblia, mas a presença de Deus está do lado de fora, tá? Falsos profetas, usam o nome de Deus em vão. O esfriamento do amor, né? O esfriamento do amor. As pessoas se tornaram distantes umas das outras. Olha agora a dificuldade de relacionamento. As pessoas não conseguem ficar em casa porque estão distantes. Pais distantes de filhos, filhos distantes de pais, esposo distante da esposa e vice-versa. A sociedade distante uns dos outros. Então é tempo de voltarmos a amar. O amor se esfriaria e aconteceu esse grande esfriamento. Então, quando começou todas estas coisas, era o princípio das dores de parto. Agora nós estamos vivendo algo mais intenso. A mulher está para dar à luz, ou seja, o arrebatamento da igreja está para acontecer. Temos ainda alguns eventos para acontecer. É necessária a reconstrução do templo, é necessário que se levante um governo mundial. Mas para que se levante um governo mundial, precisamos ter crises mundiais. Crises financeira, crises política e crises religiosa. E nós estamos agora enfrentando uma crise financeira. O vírus Covid-19, ele vai trazer para as nações uma grande crise financeira. E tudo isso vai alimentar a hipótese de se ter um governo mundial. Então nós estamos caminhando para isso. Mas eu quero dizer que a coisa ainda vai aumentar. Coisas piores ainda vão acontecer, tá? Conforme vai intensificando as dores de parto, coisas piores vão acontecendo. Então, pelos cálculos, nós estamos assim, no meio das dores de parto. Estamos caminhando para o final dessas dores. Então é necessário que a igreja acorde, é necessário que a igreja vigie, é necessário que a igreja esteja atenta à sua vida espiritual, porque está na palavra de Deus e se cumpriu. Jesus falou: olhe para os sinais. Tudo isso é o princípio das dores. Muita coisa ainda vai acontecer. A dor, ela vai intensificar. Por quê? Porque a igreja, ela precisa estar curada, a igreja precisa estar avivada, a igreja precisa estar alicerçada em Jesus, para que se cumpra o arrebatamento da igreja. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor, Ele abençoe a tua vida com esta palavra. Vamos orar, vamos clamar a Deus para que este avivamento venha sobre a família, venha sobre a igreja. Amém? Glória a Deus. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos na Tua presença gloriosa e eu te louvo por esse tão grande amor. Eu te louvo por Tua palavra. Eu te louvo, meu Deus, porque o Senhor nos ensina, porque o Senhor nos orienta, Pai.
Que haja, meu Deus, este avivamento na família, que haja este avivamento na igreja, que a igreja desperta do sono espiritual, que a igreja acorda, Pai. Ela tem a palavra, ela tem a oração, mas ela precisa ter o Espírito. Em nome de Jesus, aviva a tua igreja, liberta teu povo, Pai, sara a nossa terra, em nome de Jesus. Que a mente seja liberta para a igreja entender e compreender a tua vontade. Eu oro, meu Deus e meu Pai, pedindo a tua bênção, pedindo a tua graça, pedindo o teu poder. Assim eu entrego, Senhor, aos teus cuidados, para louvor de teu nome santo. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te dê a paz, em nome de Jesus.